Céu e terra se encontram alinhados. Céu e terra se encontram alinhando o seu plano, o universo. Céu e terra se encontram alinhando o seu plano, o universo. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém? Vamos estar dando início a mais uma noite de culto, amém? Para você que está em casa, muito boa noite. Você que está em casa aí, compartilhe aí essa live em nome de Jesus, para que a palavra de hoje aí venha chegar a mais pessoas, amém? Para que este culto venha alcançar mais vidas aí em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma noite ainda nós podemos ter o nosso coração grato, né? De estarmos juntos aqui, celebrando e adorando ao nosso Deus. Amém? Vamos estar nos colocando de pé em nome de Jesus. Abra aí em Abacuque. Abacuque 3, do verso 17 ao 19. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz aí com Jesus? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? A palavra diz assim, Abacuque 3, verso 17. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, e nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força, e Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar sobre os lugares altos. Amém? Glória a Deus. Amém. O Senhor, Ele falou muito ao meu coração. Como é fácil, né? Se alegrar, estar alegre quando tudo vai bem. Amém? É fácil demais, né? Quando tudo aquilo que a gente planejou, tudo aquilo que a gente fez, está correndo ali do jeito que a gente queria, né? É muito fácil. Glória a Deus. Ai, que maravilha. Deus é maravilhoso. Deus é fiel. É fácil, né, gente, se alegrar nesses momentos. Mas e quando as coisas não dão certo? E quando não está da forma que a gente esperava? E quando dói? E quando aquilo que planejava, que a gente planejou, deu tudo errado? Aleluias. Abacuque aqui ele fala que ainda assim nós devemos nos alegrar. Ainda assim, nós devemos nos exaltar no nome do Senhor. Ainda assim, porque Ele é o Deus da nossa salvação, amém? Foi Ele que se entregou por cada um de nós. E nós não devemos nos deixar abater pelas circunstâncias. As circunstâncias vão vir sim, mas o Senhor, Ele está conosco. As circunstâncias vão vir sim, mas o Senhor, Ele não nos abandona, amém? Nós temos que crer que o Senhor, Ele está conosco. A palavra do Senhor diz também lá em Romanos 8, 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o propósito dEle, amém? São todas as coisas, não são somente as coisas boas, não são somente aquilo que nós queríamos, mas são todas as coisas que vão cooperar para o nosso bem. E nós temos que nos alegrar, nós temos que reavivar a nossa esperança no Senhor, amém? Nós temos que entender que o Senhor, Ele está conosco e que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Que todas as coisas estão cooperando, independente se são coisas ruins, se são coisas tristes, saiba que o Senhor, Ele está no controle. Ele é a nossa esperança, amém? Ele está conosco, amém? Glória a Deus, o Senhor, Ele está conosco. Então, ainda que não saia como planejado, ainda que não esteja do jeito que você queria,
creia, o Senhor Ele está movendo todas as coisas. Creia, o Senhor está contigo. Então que nessa noite, independente de como esteja a sua situação, se ela esteja ali do jeito que você planejou, se ela não esteja, adore a esse Deus maravilhoso. Estamos aqui para isso, estamos aqui para exaltar o nome do Senhor, estamos aqui para glorificar o nome dEle. E olha, Deus é tão maravilhoso que a gente recebe ainda. A gente recebe porque o Senhor, Ele ministra nos nossos corações, Ele fala o tempo todo. Então que nós venhamos aproveitar este momento, que nós venhamos nos desligar de tudo aqui na terra e que nós venhamos nos ligar e se conectar nos céus. Aleluias, vamos orar neste momento, fecha os teus olhos, vamos orar e agradecer esse Deus maravilhoso, porque Ele está aqui, Ele tem cuidado de nós, se nós estamos aqui é porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, amém? Vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, toda honra, toda glória é para Ti, Senhor. Te louvamos, engrandecemos o Teu santo nome, Senhor. Clamamos, Pai, neste momento, Pai, por mais de Ti, da Tua presença, Pai. E nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, Pai, a compreender, Pai, que ainda que não esteja da forma que planejamos ou da forma que queremos, Pai, sabemos, Pai, em nome de Jesus, Pai, que a Tua vontade, o Teu querer é o melhor para cada um de nós, Pai. E queremos, Pai, viver, Senhor, as Tuas promessas, queremos viver, Pai, a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós repreendemos, Pai, todo e qualquer levante do inimigo, Pai, que somente o Teu Espírito Santo, Pai, venha se mover neste lugar, Pai, que todos tenhamos aqui, Pai, um momento de adoração, Pai, um momento de entrega, Pai, em nome de Jesus, Pai. Toda honra, toda glória é para Ti, Pai. Te louvamos, Pai, e Te engrandecemos neste momento, Pai. E é em nome de Jesus, Pai, que nós oramos, Pai, e Te agradecemos, Pai. Entregamos a Ti, Pai, este culto, este louvor, Pai. Toda adoração é para Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Pai do Senhor, amém? Vamos louvar ao Senhor de todos os nossos corações, que você possa se entregar verdadeiramente a Ele, porque Ele está aqui e Ele está disposto a te ouvir, a ouvir o seu louvor. Que o seu louvor possa ser como um perfume aos céus, ao coração do Senhor. Em nome de Jesus. Esconda-me em Ti. Esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Como eu amo Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome, como eu amo Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Como eu amo Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço.
como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? E este é o som. O carpinteiro bater na porta. O carpinteiro bater na porta. E este é o som. O carpinteiro bater na porta. O carpinteiro bater na porta. E este é o som. O carpinteiro bater na porta. O carpinteiro bater na porta. E este é o som. O carpinteiro bater na porta. O carpinteiro bater na porta. E este é o som. Quando de dentro eu abro a porta. Quando de dentro eu abro a porta. E este é o som. Quando de dentro eu abro a porta. Quando de dentro eu abro a porta. Pode entrar, a casa é sua, Yeshua, e vem queimar tudo em mim. Pode entrar, a casa é sua, Yeshua, e vem queimar tudo em mim. Pode entrar, a casa é sua, Yeshua, e vem queimar tudo em mim. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. E tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, e no mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu
esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos e veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, e nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome e és invencível, inigualável. E teu é o reino, acima de todo nome está.
demais. Nova fome, uma nova paixão por ti. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem chorado por ti. Meu coração tem clamado por ti. Ser tocado por tua glória é o meu desejo, é o que eu mais quero, Deus. Ser mudado por tua face é o meu anseio, é o meu maior prazer. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem chorado por ti. O meu coração tem clamado por ti. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho a ti, como eu quero a ti, Jesus. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero, meu amado Jesus. Casa comigo, casa comigo, oh Jesus. Casa comigo.
Glória a Deus. Como é bom adorar o Senhor, amém? E nós vamos continuar adorando ao Senhor agora com as nossas finanças, amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Está lendo aqui uma passagem em nome de Jesus. Está lá em 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 8. Capítulo 8, a partir do verso 2. Diz assim: à medida que os irmãos forem estar encontrando aí, pode estar se colocando de pé em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do verso 2. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicavam insistentemente ao privilégio de participar da assistência dos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas também entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Verso 7. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Amém? Glória a Deus. Aqui diz que eles passavam por tribulação e mesmo assim com grande alegria, da extrema pobreza dele, eles deram tudo quanto podia, até muito mais além. E aqui falam que eles davam por iniciativa própria, ninguém obrigava eles a estarem levando essas ofertas, amém? E que essa venha a ser a motivação do nosso coração. Amém? Que nós venhamos dar porque o Senhor tocou no nosso coração primeiramente. Amém? Porque nós, na verdade, nós não damos nada. Nós devolvemos aquilo que o Senhor faz chegar na nossa mão. Então, que nós venhamos ter esse coração grato, ter essa compreensão e colocar diante do Senhor aquilo que o Senhor fez chegar nas nossas mãos. Amém? Com o coração totalmente voltado. Como o pastor sempre fala aqui, se você não tem o entendimento ainda, procure ter o entendimento, procure estar na palavra do Senhor. A palavra do Senhor fala sobre dízimo, a palavra do Senhor fala sobre oferta. Então, se você ainda não tem essa compreensão, não tem esse entendimento, procure um líder, procure um pastor e tire suas dúvidas, né? Que você venha realmente entregar o teu melhor ao Senhor. Que você não venha estar com o coração apertado, eu vou dar porque o pastor falou, eu vou dar porque o líder está me enchendo o saco. Não, que você simplesmente tenha o entendimento, é do Senhor. Entregue, como a gente falou aqui sobre os louvores, entregue o teu melhor ao Senhor, amém? E isso a gente aplica também em finanças, entregue o teu melhor. E aqui, assim, o que enfatizou e marcou muito, não sei quantos já passaram por tribulações, por situações, inclusive financeira, que você não venha no momento da tribulação, no momento da adversidade, a primeira coisa que muitos fazem, não estou generalizando, mas não, esse mês está apertado, eu não vou dar o dízimo. Esse mês não vou ofertar, não. Se sobrar, o mês que vem eu dou. Não é assim com o Senhor. A gente tem que dar a nossa primícia, o nosso melhor, a nossa melhor parte. Amém? E o Senhor tem que estar em primeiro lugar. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, nós não temos que ter essa preocupação. Se eu dizimar, vai faltar? Não vai. O Senhor, Ele vem com a provisão. O Senhor, Ele vem com a provisão. Não tenham dúvida disso. Eu já vivi isso na minha casa. Já testemunhei isso aqui também. Logo quando o Paulinho nasceu, agora ele já tem 5 anos, vai fazer 6 já em janeiro. Já está grande, mas logo quando ele nasceu, em seguida o Tiel ficou desempregado. E basicamente era a finança da casa. E aí? Não faltou, gente. O Senhor, Ele proveu. O Senhor, Ele veio com a provisão, Ele não deixou faltar. Ele ficou 7 meses desempregado e, para a honra e glória do Senhor, né? Logo Ele
teve emprego, tudo, só que não era o mesmo valor que ele recebia no emprego anterior. Então, assim, é só imaginar, né? As contas estavam até acumuladas, né? 7 meses ali, e não era a mesma forma, mas mesmo assim o Senhor, Ele veio, Ele supriu, não deixou nada faltar, e é assim que Ele faz. É assim que Ele faz com os seus, Ele não vai deixar faltar. Se você confiar plenamente no Senhor e entender que você não está dando nada para Ele, que você está apenas devolvendo aquilo que o Senhor fez chegar na tua mão, aquilo que o Senhor tem vindo com a provisão, seja grato, devolva ao Senhor, entrega o teu melhor, entrega o teu coração, porque o Senhor, Ele não está preocupado se você vai dar R$1, se você vai dar R$100, Ele não está preocupado com a quantidade, Ele quer saber onde está o teu coração. E aonde está o teu coração? Amém? Que você venha entender que independente da circunstância, independente do que você está apertado, confia no Senhor, coloca na mão dEle que Ele vai suprir, Ele vai vir com a provisão e as coisas vão se encaminhar. Amém? E ainda que não esteja conforme os teus planos, o Senhor, Ele tem muito maiores, muito mais altos. Então confia nele, coloca diante do Senhor, pega aí na tua mão a tua oferta, o teu dízimo, o teu melhor. Se você não trouxe também, levanta a tua mão aí em nome de Jesus, levanta a tua mão, consagra ao Senhor o teu coração, o teu melhor, Ele conhece o teu coração. Vamos orar neste momento, consagrar as ofertas, os dízimos em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Deus, em nome de Jesus, Pai, te louvamos, Pai. Te louvamos, Pai, engrandecemos o teu santo nome, Pai. Te louvamos e te adoramos aqui, Pai, entoando louvores, Pai, e agora neste momento, Pai, queremos te louvar, Pai, com as nossas finanças, Pai. Tudo o que temos, Pai, é teu, Pai, em nome de Jesus, e consagramos a Ti, Pai. Consagramos a Ti, Pai, cada dízimo, cada oferta, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus, aquele que está sem emprego, Pai, abre as portas, Pai, abre as janelas dos céus, como está na Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor, a vida dos Teus filhos, Pai, vem abençoando, Pai, em nome de Jesus, Pai, Pai, em nome de Jesus, se não está da forma que Teus filhos, Pai, têm buscado, planejado, Pai, mas sabemos, Pai, em nome de Jesus, Pai, que a Tua vontade é o melhor para cada um de nós, Senhor. Vem, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus Santo, Deus querido, Pai, quebrando, Pai, as muralhas, as barreiras, aquilo que tem impedido os Teus filhos, Pai, de prosperar financeiramente, Pai, que venha cair por terra, Pai, em nome de Jesus, Pai, e que o Senhor venha estar abençoando neste momento, Pai. Oh, Deus, a dispensa de cada um, Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor, com a Tua provisão, que o Senhor venha estar abençoando o emprego de cada um, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus, que o Senhor venha estar promovendo, Pai, em nome de Jesus, vidas aqui, Pai, em nome de Jesus, Pai, que venham ser promovidos, Pai, e que a Tua bênção esteja, Pai, sobre cada lar, Pai, sobre cada família, Pai. Consagramos aqui, Pai, cada uma dessas sementes, Pai, semeamos, Pai, no Teu reino, Pai, e colocamos, Pai, em nome de Jesus, nas Tuas mãos, Pai, e que seja feita, Pai, a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós oramos, Pai, e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. Pode estar trazendo sua oferta, seu dízimo, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Boa noite a todos. Jesus já tem falado, né, amados? E eu estava ali atrás ouvindo que a Jane abriu o culto e tirou as ofertas e testificou aquilo que eu tenho para trazer para os irmãos essa noite. E se de repente as coisas não saírem como a gente programa?
E se de repente tudo aquilo que você projetou durante toda a sua vida não vem acontecer daquela forma com que você tanto esperava. Se de repente, durante todos os seus anos de trabalho, você acumulou dinheiro, você guardou, você imaginou pagar faculdade para os filhos, ter uma casa própria, e as coisas não ocorreram conforme os seus planos e os seus projetos. O que nós iremos fazer? Assim como a Jane ministrou aqui no início do culto, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo venha a dar errado, ainda que seus planos venham se frustrar, nós continuaremos servindo ao Senhor. Amém? Glória a Deus. E o que o Senhor colocou ao meu coração para nós estarmos conversando hoje é justamente sobre isso. Todos nós, eu creio que passamos por algumas missões que às vezes nas nossas vidas nós cremos que são missões impossíveis de se cumprir. Missões que você acaba recebendo do Senhor e você fala: Senhor, isso aí eu não vou conseguir fazer, isso é impossível para que eu venha fazer. Mas amados, justamente isso, para que nós não venhamos nos vangloriar de nada, para que nós venhamos compreender que existe um Deus que não há impossível para esse Deus. Não há nada que seja impossível para o Senhor. E que nessa noite nós iremos falar justamente sobre isso. E eu coloquei alguns pontos aqui. E eu coloquei que nas nossas vidas, a Jane já foi usada por Deus tremendamente no começo. E eu creio que é para testificar apenas a palavra. Mas nós gostamos de estar no controle de todas as coisas na nossa vida. Eu coloquei aqui, desde grandes coisas como projetos e sonhos, onde nós vivemos em função da conclusão desses projetos e sonhos. Né? Acabei de falar aqui, às vezes a gente projeta uma coisa para uma criança já pensando no futuro, e vem trabalhando em cima daquilo e durante anos e anos e anos e anos e anos, achando que nós estamos no controle, que nós iremos fazer dessa forma e vai acontecer assim. A Clarinha vai crescer, a Clarinha vai entrar numa faculdade, a Clarinha vai se formar e vai ser uma médica. Em nome de Jesus, Clarinha, recebe aí, Clarinha. Amém, glória a Deus por isso. Mas amados, nós não estamos no controle de nada. Eu coloquei aqui, ou até em pequenas coisas, como um controle remoto de televisão. Quantas e quantas brigas que a gente já teve por causa do controle remoto de televisão, que um quer ver um canal, o outro quer ver o outro, porque quer estar no controle da televisão. Mas de fato, amados, o fato é que quando nós caminhamos com Jesus, as coisas não ocorrem conforme nós desejamos. As coisas não ocorrem conforme nós planejamos. Muitas e muitas situações que nós planejamos, muitas e muitas coisas que a gente almeja, às vezes não ocorrem porque nós caminhamos com Cristo. E eu vi um post hoje de um amigo meu no Facebook ou no Instagram, não sei onde foi. Glorifique se uma porta fechou sobre a sua vida. Agradeça a Deus se essa porta fechou, porque essa porta não era para você caminhar por ali. As portas que se fecham nas nossas vidas, o Senhor vai abrir outras. Se de repente hoje você está aqui nessa noite e uma porta se fechou na sua vida, creia, porque não era para você estar caminhando ali. O Senhor vai abrir outras portas para nós. E de fato, amados, em Provérbios 18, 21, nós bem sabemos que muitos são os planos dos homens, mas a última palavra vem de quem? Do Senhor. Se nós pregamos isso, se nós falamos isso, nós precisamos viver isso. E eu não estou falando aqui que a gente tem que viver uma vida desregrada. Ah, não vou planejar meu futuro, não vou planejar nada. Não, muito pelo contrário. Nós precisamos ter um projeto de vida sim, nós precisamos planejar para os nossos filhos, para a nossa terceira idade, quando a gente chegar lá na frente. Mas não quer dizer que você vai estar seguro, não quer dizer que tudo isso vai acontecer conforme você está planejando. Algumas coisas o Senhor vai fazer de uma outra forma, para que você possa desfrutar de uma condição que o Senhor está vendo lá na frente, porque nós enxergamos
bem raso, nós enxergamos somente o que nós estamos vendo ali na frente, mas o Senhor já vê lá no nosso futuro. Então, irmãos, resumindo, nós não temos o controle de nada, porque Deus, Ele é soberano, e quando nós falamos que alguém é soberano sobre as nossas vidas, Ele está acima de todas as coisas, acima das minhas vontades, acima dos meus planos, acima dos meus desejos, acima de tudo. E quando nós reconhecemos, tá bom, Deus é soberano sobre a minha vida, Deus, Ele está acima de tudo, e que nós não temos o controle de nada, muitas e muitas situações, o que acontece conosco? Nós nos desesperamos, nós vemos que nós não estamos mais no controle. É como se você entra em um carro, e esse carro ele está indo em uma rota, e você não está dirigindo, você não está no controle, mas você tem que crer que esse carro vai chegar até o destino, mas não tem motorista. Motorista é o Senhor Jesus Cristo. E é justamente isso que nós vamos estar falando isso. Nós tendenciamos a nos desesperar e começamos a enxergar a nossa impotência diante das circunstâncias. Porque nós pegamos o exemplo aqui de nós estarmos planejando as nossas vidas, de estarmos planejando tudo, e de repente as coisas não ocorrem como a gente quer, as coisas não saem do jeito que a gente quer. E o que acontece? A gente começa a se desesperar. E a gente começa a entender que a gente não tem condição nenhuma de ficar brigando com Deus, porque nós não somos nada diante do Senhor. E às vezes a gente fica brigando e falando, não, Senhor, mas eu não aceito isso sobre a minha vida, eu não quero passar por isso, e fica dando cabeçada e dando cabeçada, mas o Senhor, Ele é soberano, existe uma vontade de Deus que é soberana sobre a sua vida. Você pode espernear, você pode gritar, você pode fazer o que for, mas essa vontade ela vai se cumprir sobre a sua vida. E às vezes a gente fica batendo igual o povo no deserto, 40 anos ficaram naquele deserto, porque não entendiam que Deus tinha um propósito ali naquele lugar. Um caminho que era para fazer em 4 meses, ficaram 40 anos lá no deserto. E às vezes as nossas vidas é da mesma forma. Situações que nós estamos passando hoje, que você não aceita o Senhor estar trabalhando na sua vida, você não aceita essa situação sobre a sua vida. É óbvio que nós temos a nossa emoção, nós temos o nosso lado carnal, que muitas e muitas vezes a gente dói, a tribulação dói, o trabalhar do Senhor dói, porque o Senhor está fazendo vasos novos. O Senhor não vai te remendar, não vai pegar o Gessé e falar, Gessé, eu acho que esse vaso aqui, está um pouquinho torto, eu vou dar um remendo aqui. Não, o Senhor vai quebrar e vai fazer um novo. E dói, mas é o processo. É o processo até Jesus voltar. Todos nós iremos passar por isso. Mas muitos de nós não queremos passar por isso, porque dói. Porque a gente tem que abdicar, porque a gente tem que renunciar, a gente tem que deixar as nossas vontades de lado, para que a vontade soberana de Deus se cumpra. E é justamente isso. Quando nós compreendemos que nós somos impotentes diante do Senhor, quando nós compreendemos que nós não conseguimos nada diante das circunstâncias, dos problemas que aparecem na nossa frente, a gente tenta resolver de uma forma, a gente tenta fazer de outra, a gente pede o conselho de um amigo, a gente pede o conselho de um especialista, e não dá certo, porque Deus tem um propósito. E aí o que acontece? Nós, depois de batermos a cabeça, depois de esgotarmos todas as possibilidades, nós fazemos o quê? Nos rendemos. Tá bom, Deus, então faz do jeito que o Senhor quer. Mas, amados, aquilo que a gente sempre tem falado, nós fazemos parte de um exército de Cristo, onde nós temos um general, onde nós servimos a esse exército. Nós somos servos. Nós estamos aqui para obedecer, nós estamos aqui para cumprir ordens, nós não estamos aqui para impor nada. Quem somos nós para falar alguma coisa para Jesus? Jesus, eu não quero passar por isso não, essa tribulação financeira que eu estou passando, Senhor, não dá, eu não tenho o que comer em casa, minhas contas estão todas atrasadas. A Jane falou, Salatiel ficou 7 meses aí sem trabalhar, mas o Senhor honra.
Mas é um processo que a gente precisa passar. E às vezes a gente fica, Senhor, eu não aceito isso, eu não quero passar por isso. Aí começa, arruma um segundo emprego, aí faz Uber, aí faz isso, aí vai saindo dos caminhos do Senhor, porque não tem mais tempo para nada. Está focado no problema, sem se focar naquele que pode resolver o teu problema. E eu não estou falando aqui que a gente não tem que trabalhar, não é nada disso não. Mas a gente deixa o Senhor como a última opção. Como se, não deu nada certo, agora eu tenho Jesus. Sendo que deveria ser ao contrário. Pai, eu estou passando por isso. Me direciona, me ajuda, me orienta. E aí você vê que as coisas elas vão se encaixando. E eu não estou falando que vai ser um estralar de dedo e tuas contas vão estar todas pagas, seu armário vai estar todo cheio de alimento, não é nada disso. Mas o Senhor vai te dando estratégias. O Senhor vai acrescentando sobre a sua vida coisas sobrenaturais. Que não adianta a gente ficar falando, porque cada um tem uma experiência com o Senhor, cada um precisa passar por uma experiência com Jesus. E é justamente isso que nós vamos falar hoje. E eu convido os irmãos a abrirem lá em Mateus 19. Mateus 19, versículo 26. E os que forem encontrando, se coloquem em pé, em reverência à palavra, por gentileza. Mateus 19, versículo 26. Na minha tradução diz assim: E Jesus disse-lhes: Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, nós continuamos aqui, Jesus, diante da Tua presença, onde te pedimos, Senhor, que nessa noite o Senhor venha dar vida a essa palavra, Senhor. Que não seja eu que venha estar falando nada, porque eu não tenho nada para acrescentar sobre a vida dos meus irmãos, Senhor. Mas que o Teu Santo Espírito, Senhor, dê vida a essa palavra, Senhor. Porque é somente através da Tua palavra, Senhor, que nós vamos ser direcionados, que nós vamos ser orientados, que nós vamos ser restaurados, que nós vamos ser curados, Senhor. Somente é a Tua palavra que tem esse poder, Senhor. Nenhum homem, Senhor, dessa terra aqui tem esse poder, se não for através de Jesus Cristo, Senhor. A Tua palavra, Senhor, que ela continua se manifestando hoje. A Tua palavra que ela não mudou. A Tua palavra que ela continua sendo, Senhor, a verdade sobre as nossas vidas e não precisa de nenhum tipo de adaptação na Tua palavra, Senhor. Porque ela é viva, Senhor. Ela é eficaz. E ela que nos guia, que nos norteia, que nos orienta, que nos exorta, Senhor, que é a verdade instituída sobre as nossas vidas, Pai. Por isso que nessa noite, Pai, a Tua palavra possa, Senhor, alcançar os nossos corações. E ir no mais profundo, Senhor, no nosso íntimo, Pai. Naquele lugar, Pai, onde muitas e muitas vezes a gente não quer deixar ser trabalhado, mas que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa adentrar, Pai, e ir rasgando, Senhor. E o fogo do Teu Santo Espírito, Senhor, possa estar queimando em nossos corações, Pai. Para estar nos limpando, Senhor. Para que nós venhamos, Senhor, sair daqui de uma forma melhor do que como nós chegamos aqui nessa noite. E na autoridade de Jesus Cristo, nós repreendemos todo o levante do inimigo, Pai. Tudo aquilo que ele tenta contra essa palavra que cai por terra, Senhor. Toda dispersão, todo cansaço, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que possa estar atrapalhando dos Teus filhos estarem, Pai, ouvindo essa palavra, Senhor, em nome de Jesus, que cai por terra. E somente os Teus anjos e o Teu Espírito Santo estejam nos guardando, em nome de Jesus. Amém. Amados, fiquem à vontade, pode se assentar. Irmãos, aqui o próprio Senhor Jesus está falando, para os homens é impossível. Para os homens é impossível que isso aconteça. Mas para Deus, tudo é possível. Tem uma outra passagem que diz que tudo é possível para aquele que crê. E nós precisamos crer. Crer em quem? Crer no pastor, crer no Ministério Peniel, crer na palavra de Deus. Nós precisamos crer naquilo que o Senhor Jesus deixou para nós. É a palavra de Deus. Viviane trouxe uma ministração ontem aqui, breve aqui na oração também, que falava justamente sobre a palavra.
A palavra é aquilo que nós precisamos. A palavra é o nosso alimento espiritual. Então por isso que a gente sempre insiste para os irmãos, leia a Bíblia, ore, jejue, porque é isso que vai nos alimentar espiritualmente. É aquilo que vai nos manter em pé, é a palavra de Deus. E aqui nós vamos ver, amados, algumas missões que eram impossíveis para os homens. Eram totalmente impossíveis para aqueles homens, para que essas missões viessem se cumprir. E eu tenho certeza que você está passando por uma missão hoje, que é impossível aos teus olhos humanos, você conseguir vencer essa missão. Mas, assim como Jesus disse, aos homens, isso é impossível. Mas a Deus, tudo é possível. Amém? Então nós precisamos crer nisso. E a primeira missão impossível que eu coloquei aqui, todos bem conhecem, a passagem lá do povo que saiu do Egito e caiu no Mar Vermelho, lá em Êxodo 14:9. Diz assim: e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Não é essa palavra que te temos falado do Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Amados, nessas missões impossíveis que nós passamos, sempre nós iremos encontrar 4 pontos, que Moisés também encontrou aqui. O primeiro ponto que nós vamos encontrar é sempre o problema. O problema sempre vai estar instalado nas nossas vidas. Sempre que você vai encarar uma missão que você fala: poxa, essa missão é impossível de ser vencida, você está diante de um problema, isso é fato. Amém? O segundo ponto é o desespero. Quando o problema chega sobre as nossas vidas, o que acontece? Nós entramos em desespero. Nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos como lidar com essa situação, e o desespero bate. O terceiro ponto é que nós começamos a compreender a nossa impotência para a resolução desse problema. Porque o problema está diante de nós. Nós nos desesperamos. E a gente começa a ver que a gente não consegue resolver esse problema. E aí vem o que? O quarto ponto, que é onde Deus começa a agir. Só que até nós entendermos esse processo nas nossas vidas, a gente tem a tendência de focar só no problema. A gente só consegue enxergar o problema na nossa frente. A gente não consegue enxergar a resolução do problema, porque o problema é tão grande, ele se torna tão gigante diante de nós, como esse mar vermelho que estava diante de Moisés. Moisés arrancou aquele povo do Egito.
Moisés saiu com aquela multidão do Egito e caiu de frente de um mar vermelho, um mar gigante na frente de Moisés. E aí Moisés para diante do mar, e para dificultar mais um pouco, o que acontece? Faraó está vindo lá com os cavaleiros dele, com todo o exército atrás daquele povo, que queria resgatar aquele povo como prisioneiro do Egito de novo. Então, irmãos, está instalado, o problema está ali na frente, eu preciso atravessar o mar vermelho. Só que o que acontece? Segundo ponto, o povo entra em desespero. Entra em desespero, porque o faraó está vindo, mas não está vindo com qualquer um. Faraó, a palavra lá no versículo 7, diz que faraó estava vindo com 600 carros, e ainda em cima desses carros tinham generais. Então não são qualquer pessoas, são guerreiros que estavam retornando ali para pegar o povo de volta. Então o caos estava instituído ali. Tanto é que eles pegam e falam para Moisés: poxa Moisés, você nos tirou lá do Egito para que a gente venha morrer aqui no deserto? Então imagina o desespero daquele povo. Então estavam diante do problema, desesperados, e o que acontece? No verso 11 e 12, ele relata o desespero do povo, achando que esse povo ia morrer. E o versículo 11 e 12 diz assim: e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirarem de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Não é essa a palavra que te falamos do Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor fosse servir aos egípcios do que morrer no deserto? Estavam desesperados, irmãos. E é justamente isso que acontece quando nós estamos diante de um problema. Nós nos desesperamos, nós nos apavoramos, nós não sabemos o que fazer. Às vezes a gente não consegue nem raciocinar direito, de tão pesado que o problema está ali. Mas irmãos, para continuar aqui, você está diante do problema, você vai ver que você desespera, e você vai reconhecer a sua impotência diante do problema. Porque aqui no verso 13 e 14, Moisés fala para aquele povo: gente, cala a boca, minha tradução, tá? Perdão. Gente, fica quieto, para todo mundo, aquieta, e vê o livramento que Deus vai ver, que Deus vai tirar a gente desse problema. Moisés não bate no peito e fala assim: ó, não, eu vou resolver esse problema, eu vou fazer acontecer, eu vou abrir o mar vermelho. Não. Moisés fala: aquieta, fica quieto e veja aquilo que Deus vai fazer nesse lugar, porque ele reconhece a impotência dele diante do problema, e essa precisa ser a nossa posição diante de um problema. Existem problemas que nós não iremos conseguir resolver, e nós precisamos compreender que nós somos impotentes diante da situação. E é justamente isso aqui no verso 13 e 14, Moisés está falando: Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu creio no Senhor, e eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa. E isso precisa estar queimando o nosso coração. Quando nós passamos por qualquer tipo de tribulação, qualquer tipo de problema, isso precisa estar, assim, muito, muito vivo no nosso coração, para que a gente não se desespera. Porque senão você fica olhando para o mar vermelho e você não acha situação nenhuma, e fica vendo o faraó chegando mais perto cada vez mais. Ou de repente você tem uma conta lá que você não sabe como é que você vai pagar, e os dias estão passando, e o faraó está chegando, e os dias da conta estão chegando, e você não sabe o que você vai fazer. Mas amados, tem um ditado popular, né, que é: aquilo que não tem remédio, remediado está. Creia no Senhor, dobre o seu joelho e ora. Fala: Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu creio no Senhor. Eu creio que o Senhor vai entrar com a provisão. Eu creio que o Senhor vai dar uma direção, e o Senhor, Ele vai operar. Porque Ele operou aqui com Moisés, amados.
A partir do momento que ele reconheceu a impotência dele diante do problema, Deus começou a fazer o quê? A agir. E aí no verso 15 e 16, Deus dá uma ordem a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Amados, o Senhor sempre vai nos dar uma direção. O Senhor jamais vai te abandonar no meio de uma guerra. O Senhor jamais vai te abandonar no meio de uma tribulação. O Senhor sempre nos direciona. Aqui ele está falando para o povo. Fala para esse povo parar de espernear e fala para o povo marchar. Porque eu estou mandando você abrir o mar. Você, Moisés, vai pegar o cajado e vai bater ali, as águas vão se abrir e o milagre acontece. Para que nós venhamos estar vivendo esse sobrenatural de Deus, nós precisamos crer. Nós precisamos compreender a palavra de Deus e saber que todos os homens de Deus passaram por tribulações, passaram por problemas, mas o Senhor deu vitória. E por que vai ser diferente comigo e com você? Por que esse problema que você está passando hoje, você acha que é só você que está passando esse problema, que ninguém mais no mundo está passando problema, e você fala: Senhor, mas por que eu? Porque assim como eu tive na minha vida, Deus tem um propósito na sua vida. Deus está moldando a sua vida, porque Ele tem planos de te usar poderosamente. Isso é básico. Só que qual tem sido a nossa reação diante disso? Qual tem sido a minha e a sua reação diante dos problemas? Porque de fato, irmãos, todos nós temos problemas. Mas a diferença é como eu reajo a um problema e como você reage a um problema. Aí é a diferença total. Uma outra missão impossível aqui também, que os irmãos bem conhecem, está lá no livro de Josué, capítulo 6, verso 1, diz assim: ora, Jericó cerrou-se e estava cercada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e a seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com um grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada um qual em frente de si. Irmãos, aqui essa passagem fala sobre a muralha de Jericó. E como todos nós sabemos, Jericó foi a primeira cidade que Josué teve que conquistar ali. Moisés morreu, passou o cajado para Josué. Josué atravessou ali, né? E quando atravessou já, teve a primeira cidade. E quando Josué chegou, ele já viu logo aquelas muralhas de Jericó. Alguns estudiosos falam que as muralhas de Jericó, elas eram muros de 2 camadas. Sendo que uma camada dos muros tinham 2 metros de largura, de espessura assim, e aí tinha mais 5 metros sem nada, e mais outro muro com mais 4 metros de espessura e uma altura de 10 metros de altura. Então o negócio era grande. Então, olha o problema que estava diante de Josué. Só que Deus tinha falado: Josué, você vai conquistar Jericó. E isso acontece nas nossas vidas também. Uma muralha, como a de Jericó, é colocada diante de nós. Uma muralha que está diante da minha e da sua vida. Esse problema que você está passando hoje, você pode encarar com essa muralha de Jericó.
Uma muralha intransponível aos olhos dos homens. Uma muralha onde você bate e você volta, onde você tenta bater marreta e não consegue, onde você tenta fazer de diversas formas e não consegue transpor essa muralha. Mas, amados, não é na nossa força, não é do nosso jeito, é conforme a vontade do Senhor. Amém? 4 pontos de novo, mesma coisa. O problema estava instalado ali. E eu coloquei aqui, literalmente, diante dos olhos de Josué, como iriam tomar a cidade de Jericó. Como que eles iriam conquistar essa cidade que o próprio Senhor já tinha dado a eles. Se tinha um muro ali que era imenso, que eles não conseguiam transpor. O problema estava diante deles. O mesmo segundo ponto, o desespero surge no coração de Josué. Imagina Josué pegando aquele povo que estava com Moisés, que passou naquele deserto com Moisés, viu o milagre acontecer, viu um monte de coisa acontecer, e agora quem está assumindo é Josué. E Josué precisando, né, se impor como líder ali naquele momento. Porque, poxa, vieram com Moisés até agora, Moisés morreu, quem assumiu foi Josué. Então Josué fala, agora é comigo. Mas imagina como estava o coração de Josué. Imagina como que ele não estava para resolver aquela situação. Terceiro ponto, Josué estava totalmente impotente diante de uma muralha de 10 metros de altura. Eu não sei quantos metros tem aqui, deve ter o quê? Uns 5 metros de altura? Uma muralha 2 vezes maior que essa parede aqui, para aquele povo passar. Imagina o tamanho dessa muralha, você deve olhar assim a muralha, meu Deus. E só a primeira camada, 2 metros de camada para você passar por ali, não tem como. Josué se sente impotente mediante essa muralha. Só que o que acontece? Quando nós reconhecemos a nossa impotência diante dos problemas, Deus faz o quê? Vira as costas para você e fala, ó, meu filho, se vira aí, ó. Escala, joga bomba, chama os homem-bomba para explodir, se vira. Não. Deus, ele age. Deus, ele vem te dar estratégia, assim como deu para Josué. Deu estratégias, e são estratégias muito loucas, porque como que esses muros iam cair com o povo que ia ficar marchando em volta da cidade, ia um dia, ia 7 dias, e no último ia dar 7 voltas na cidade, ia gritar e a muralha ia cair? Se falasse para a gente, será que a gente ia acreditar nisso e fazer? Mas é assim que Deus faz. E eu tenho certeza que Deus tem dado já direcionamento para cada um que está passando por um problema, mas às vezes a gente fala, não, isso é impossível. É impossível aos nossos olhos, sim. É impossível, sim, aos meus e aos seus olhos. Fazer na minha e na sua vida. Quantas vezes eu já testemunhei aqui o problema financeiro que eu tive, eu falo, meu Deus, como que eu vou pagar isso? Não sei. Não sei nem por onde começar. Mas o Senhor honrou. E é assim que Deus faz. E a gente tem que crer. Deus deu a estratégia para Josué transpor as muralhas. E Deus cumpriu com a palavra dele. Josué tomou Jericó. Josué foi lá e tomou toda aquela região. Porque é o que Deus nos promete, amados. Ele não pode ir contra a própria palavra. Deus te prometeu. Você tem promessas de Deus sobre a sua vida. Todos nós temos promessas que está aqui, ó, na palavra de Deus. Só que a gente não toma posse. Por que a gente não toma posse? Porque não lê. Não lê. Como que eu vou saber que eu tenho direito de alguma coisa se eu não leio um documento? Como que você vai saber que você tem direito a uma herança da tua família, sei lá, de alguma coisa, se você não lê o documento? É assim com Deus também. As promessas de Deus estão aqui na Bíblia. Não tem profeta que vai pôr o dedo na tua cara, eis que eu te digo, Gessé. O que ele vai profetizar está aqui, ó, na palavra. A gente tem que começar a compreender um pouco mais do que é a palavra de Deus. A Bíblia não é brincadeira não, irmãos. A Bíblia não é um livro que você vai pegar, vai deixar no canto ali da sua cabeceira para abrir no Salmo 91. Ah, não, está me protegendo. Não é não, a Bíblia é para ser vivida. E é justamente isso, Josué aqui,
Ele tomou a cidade de Jericó. Josué conquistou e chegou até a terra prometida e conquistou tudo, conforme Deus tinha falado. Uma outra missão impossível aqui que a gente conhece também, Davi e o gigante do Golias. 1 Samuel 17. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e consagraram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte de banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Aquém, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha uma altura de 6 côvados, que dá mais ou menos 3 metros de alturas. E trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, aproximadamente 60 quilos. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, aproximadamente 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saíres a ordenar a batalha? Não sou filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Irmãos, a gente bem conhece essa passagem. Os filisteus abriram guerra contra o povo de Israel. E naquela época Saul era rei. E eles estavam em um vale. De um lado os filisteus, do outro o povo de Israel. E no meio o vale. E ali saía Golias para afrontar o exército do Deus vivo. Fala: gente, tem algum homem aí que vai me enfrentar? Que se vocês me matarem, a gente vai ser escravo de vocês. Mas se vocês morrerem, vocês vão ser nossos escravos. O problema está instalado. A situação, a adversidade está instalada. Mesmo ponto. Adversidade, dificuldade está diante daquela circunstância. Segundo ponto, desespero, medo. Saul estava o quê? Com medo. Com medo. Porque viu Golias gigante, 3 metros de altura, grandão, cheio de armadura. Só a ponta da lança do cara pesava 7 quilos. Imagina se o cara não era um monstro. Quem que ia enfrentar Golias? Aos olhos humanos, aos nossos olhos, quem queria enfrentar um homem desse? Ninguém. Desespero. Saul se amedronta, pois não vê a possibilidade de vencer Golias. E todo o exército de Israel faz o quê? Se amedronta, reconhece que são impotentes diante de Golias. É o terceiro ponto, são os mesmos pontos. O problema está na nossa frente, vem o medo, a gente reconhece que a gente não é capaz de superar aquilo ali. E aqui no verso 36 e 37 diz assim, aqui já entra Davi já, porque eu coloquei que todo o exército de Israel reconhecia a sua impotência mediante Golias. Davi também, mas ele sabia que iria guerrear no nome do Senhor dos Exércitos. Aqui no verso 36 e 37,
Davi entra na história porque ele vai levar comida para os irmãos dele lá que estavam guerreando entre aspas, né, que estava tudo com medo de Golias. Aí Jessé fala: Davi, faz o seguinte, leva comida lá para os seus irmãos. E quando Davi estava levando comida para os irmãos, Golias sai e afronta todo mundo. E aí é onde Davi fala para eles: poxa, mas ninguém vai contra esse gigante? Vocês vão deixar esse gigante ficar afrontando vocês? Vocês não vão fazer nada? Davi, ele também sabia que fisicamente ele não tinha condições para ganhar de Golias. Só que ele sabia que ele não ia na força dele, ele ia na força do Senhor dos Exércitos. E essa precisa ser a nossa posição. A gente precisa aprender isso com Davi. Qualquer problema que nós venhamos ter nas nossas vidas, nós precisamos enfrentar na força do Senhor dos Exércitos. Porque vários Golias vão se levantar contra a sua vida e contra a minha vida. Mas aí eu pergunto para vocês: quantas batalhas que Jesus entrou e ele perdeu? Pega a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, me mostra uma batalha onde o povo não prevaleceu. Onde você vai ler lá e o povo não prevaleceu. O povo quando Jesus estava, quando Deus estava juntamente com aquele povo. É óbvio que a gente vai encontrar sim, quando o povo estava em pecado, quando o povo não obedecia, e o povo pereceu. Mas agora quando o Senhor está dando a direção, quando o povo está em obediência, quando o povo está sendo conduzido pelo Senhor, não tem nenhuma batalha que Jesus perdeu e nem vai perder. E por que a gente se sente derrotado? Por que a gente se sente: ah não, mas eu não vou conseguir vencer? Não, creia, você vai vencer. Porque você não vai fazer na força do seu braço, você vai aprender a lidar fazendo tudo na força do Senhor. Porque nós não temos condições de vencer Golias fisicamente. Nós não temos condições de ir para cima de Golias e ir lá e cortar a cabeça dele fisicamente, não. Davi aqui, ele sabia disso. Só que ele, no verso 36 e 37, disse: assim feria o teu servo o leão como o urso, e assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão de leão, de urso, e me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, o Senhor seja contigo. Amados, é assim que Deus faz. Quando nós reconhecemos que nós não conseguimos matar Golias, o Senhor começa a agir. E o Senhor nos dá a estratégia. Porque Saul falou: meu filho, vai lá em nome de Jesus que você vai matar Golias. Põe essa armadura aqui. E a palavra diz que Saul pegou a armadura dele e colocou em Davi. Só que Davi era tão pequeno que a armadura não dava nele. E ele ficou: não, arranca isso aqui. E é assim que acontece nas nossas vidas. Às vezes a gente está passando por um problema, e aí você vai pedir um conselho para um parente seu que já passou pelo mesmo problema. Pega a armadura do seu parente, coloca em você e acha que você vai prevalecer. Não vai, porque aquela armadura é para aquela pessoa. O teu problema é o teu problema. Você vai resolver do jeito que o Senhor quer que você resolva. Não adianta você pegar a armadura de outro. A tua armadura está lá em Efésios. É a armadura espiritual que a gente precisa ter. É a palavra de Deus, é o escudo da fé, é o capacete da salvação, é a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a sandália da preparação do evangelho, o escudo da fé e a espada que é o Espírito, é a palavra de Deus. Não tem outra armadura para a gente vencer não as tribulações. E Davi sabia disso. Davi falou para Saul: Saul, arranca isso aqui, não dá para mim não. Essa armadura, eu não vou conseguir andar com essa armadura. E arrancou. E Davi fez o quê? Pegou a funda dele, o estilingue, e 5 pedrinhas no chão. Porque ele já matava leão, já matava urso, já sabia, já era exímio. E foi sendo direcionado por Deus. E Deus fez o quê? Deus agiu, porque imagina, Davi pegar um estilingue e acertar no meio da testa de Golias, e o gigante cair,
Você acha que não, Davi, naquela época ele não tinha nem mira laser para acertar a testa do cara. Tudo bem que devia ser um cabeção, né? 3 metros de altura, imagina a cabeça de Golias. Mas mesmo assim, imagina, é só Deus mesmo para direcionar, amados. Davi pegar uma pedrinha e um estilingue, dar no meio da testa, no meio, para o gigante cair, e ele cortar a cabeça de Golias, é Deus. Vai falar que é sorte. Não, crente não tem sorte, crente tem Deus. Amém? Glória a Deus. E só para a gente finalizar, a última missão impossível que eu coloquei aqui para a gente falar. É a última essa aqui? Eu acho que é a última, amados. Marcos capítulo 5, verso 21, a partir do 21. Diz: passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão e estavam junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e imponha-lhe as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que apertava. E certa mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, e havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto que tinha, nada lhe aproveitava isso, antes indo a pior. Ouvindo falar a Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sarareis. E logo se secou a fonte do seu sangue, e no seu corpo está já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que saiu virtude de si mesmo, voltou-se para a multidão e lhe disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem tocou em mim? E ele olhava em redor para ver a quem fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse mal. Amém? Amados, aqui Jesus, nesse capítulo aqui, ele mata 2 coelhos numa cajadada só. Fala sobre a filha de Jairo, que ele ressuscita a filha de Jairo, e fala da mulher de fluxo de sangue, que ela foi curada sem Jesus às vezes nem saber, mas ela tocou nas vestes de Jesus e foi curada. E o que acontece? Mesmo os 4 pontos, o problema daquela mulher estava instituído. Durante 12 anos essa mulher sofria dessa hemorragia. Durante 12 anos ela sofria com aquele mesmo problema. E a pergunta que eu te faço hoje: quanto tempo você tem vivido com esse problema? Quanto tempo você tem passado essa tribulação que você olha hoje e fala: meu Deus, isso não vai passar nunca. Meu Deus, olha o tamanho da muralha de Jericó. Meu Deus, olha o tamanho do gigante que está na minha frente. Quanto tempo tem passado isso na sua vida? Essa mulher aqui está passando 12 anos. O povo do deserto passou 40 anos. Mas, amados, uma coisa eu aprendi: o tempo do deserto, quem estipula somos nós. Ah, mas você estipula como? Aceita. O povo não fala aceita que dói menos? Aceita aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Aceita os planos e propósitos de Deus na sua vida. Vai sofrer, vai sofrer. Vai doer, vai doer. Vai renunciar, vai renunciar. Vão zombar da tua cara? Vão zombar da tua cara. Vai ser humilhado? Vai ser humilhado. Mas você não vai ficar 40 anos com esse problema. Eu tenho certeza que a partir do momento que você reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida, se humilhar diante da potente mão do Senhor, ao tempo dele ele te exalta. É palavra de Deus. E a palavra ela se cumpre, mas a gente precisa aplicar isso aqui nas nossas vidas, porque essa mulher estava passando por 12 anos o mesmo problema. Eu não sei o tempo que você tem passado, esse problema que você está encarando. Eu não sei se é 1 ano, se é 2, se é 10, se é 20. Mas creia
crê que o Senhor está querendo te ensinar algo nesse problema e que você não está conseguindo enxergar aquilo que Deus quer te ensinar. Ou você enxerga e não quer obedecer. Porque Deus fala. Assim como eu estou falando para você, Deus fala. Deus te direciona. Faz assim, faz dessa forma, abre mão disso, fala menos, vai por aqui. Mas e o que a gente tem feito? Outro ponto, o desespero. Essa mulher aqui, amados, gastou tudo que ela tinha com o médico. Versículo 26 fala isso. Ela estava desesperada. Ela já tinha ido em médico, já tinha ido em um monte de lugar. E é aquilo que a gente sempre fala, às vezes a gente busca em todas as outras coisas. A gente gasta com tudo que a gente pode fazer. A gente vai em médico, a gente vai em A, em B, em C, e vai, e não vai em Jesus. E acaba ficando desesperado, porque acabam-se todas as nossas, o quê? Opções. Não tem mais opção nenhuma. Agora é você mesmo, Jesus. Vê aqui, dá para fazer. Não, não pode ser assim, não. Tem que ser o primeiro. Tem que ser o primeiro. Verso 27. Ela reconheceu que ela estava impotente mediante o problema, porque já estava passando 12 anos. A mulher já foi em todos os médicos. A mulher acabou com o dinheiro dela. Ela reconheceu a impotência dela diante do Senhor e falou: Jesus está passando ali, é a minha última chance. Vou lá, se apenas eu tocar na veste dele, pode ser que eu seja curada. Verso 27. Reconheceu a sua impotência. Reconheceu que ela não é nada. Reconheceu que ela precisa de Jesus. E essa precisa ser a nossa posição. Reconhecer que nós precisamos de Jesus. Último ponto. Verso 29. Deus começa a agir. São os 4 pontos, amados. O problema está instituído. O desespero bate. A gente precisa reconhecer a nossa impotência diante do problema para que Deus comece a agir. No verso 29, o Senhor agiu. Fala aqui que no exato momento que aquela mulher toca na orla do manto do Senhor Jesus, ela foi curada. No mesmo momento que ela toca na orla do Senhor Jesus, o fluxo daquele sangue cessa, para na hora. E amados, quantas e quantas vezes nós temos tocado em Jesus? Quantas e quantas vezes você tem parado tudo aquilo que você tem feito durante todo o seu dia para falar: não, agora eu quero tocar em Jesus. Agora eu quero chamar a atenção de Jesus. Nós precisamos disso. Não é uma liturgia, não é uma religiosidade. Nós precisamos ter esse contato com Jesus. Porque somente através de tudo isso que nós falamos aqui, essa tribulação, esses gigantes que se levantam contra as nossas vidas, eles cessam. Aí você vai pensar e falar: não, mas vai acabar esse problema e eu vou estar tranquila. Por um tempo. Lá na frente o Senhor coloca outro. Mas é porque Deus não me ama. Não é, muito pelo contrário, porque Deus te ama. Porque Ele quer acrescentar sobre a sua vida. As nossas vidas sempre vão vir tribulações. No mundo tereis aflições. Jesus não está falando: no mundo você vai ter aflição. Não, no mundo tereis aflições. Aflições são muitas aflições. E tem de o quê? Choro. Tem de mimimi? Não, tem de bom ânimo. Se alegre. Se alegre, porque se você está tendo tribulação, Deus está trabalhando sobre as nossas vidas. O apóstolo Paulo fala isso. O apóstolo Paulo fala. E esse trabalhar não é somente aqui. Vai te levar galardão lá na eternidade.
nos trabalhando para nos fortalecer, para que nós venhamos ter galardão lá nos céus, lá na glória. Só para a gente encerrar aqui, nós vimos em todas essas 4 histórias, 4 pontos. O problema estava instalado, o desespero acontece, nós reconhecemos que não podemos fazer nada e Deus começa a agir. E eu queria pedir para vocês se colocar de pé nessa noite. Diante desses 4 pontos que nós vimos em todas essas histórias que nós falamos, existe um ponto que todas essas histórias aqui as pessoas tiveram, que foi atitude. O problema estava instalado, o desespero bateu, eles reconheceram que eles não eram ninguém diante do problema. Deus começou a agir, mas eles tiveram o quê? Atitude. Moisés bateu o cajado e foi. Josué fez o que Deus falou, rodeou a cidade toda, gritou e as muralhas caíram. Davi, diante de Golias, foi em nome do Senhor dos Exércitos, enfrentou Golias e cortou a cabeça do gigante. A mulher do fluxo de sangue foi até Jesus, teve a atitude de ir no meio daquela multidão e tocar Jesus. E nessa noite, qual é a tua atitude? Depois de você ter ouvido todas essas histórias, todas essas mensagens onde todos esses homens e mulheres triunfaram diante de Jesus. E tiveram ali atitude em buscar, atitude para estar resolvendo esse problema. Qual que é a tua atitude nessa noite? Mesmo que eu não esteja entendendo, Então eu queria te convidar. Eu não sei qual o problema que você tem passado. Eu não sei o que você tem enfrentado. Qual Golias, qual a muralha de Jericó. O que você tem enfrentado, se você tem que abrir o mar vermelho na sua frente. Mas eu queria te convidar para essa noite, para que você viesse aqui à frente e ter uma atitude de buscar ajuda em Jesus. Para nós estarmos orando sobre a sua vida, para que nós venhamos estar sendo direcionados pelo Espírito Santo de Deus, para que Ele possa estar te direcionando também. Então eu te peço em nome de Jesus, para que você venha aqui na frente para nós estarmos orando. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, onde colocamos aqui, Senhor, diante do Teu altar, todas essas vidas que aqui tiveram essa atitude, Pai. Essa atitude de estar dando esse passo, Senhor, mediante a esse problema, mediante essa situação, Senhor. Por isso eu te peço, Jesus, direciona, Senhor, a vida dos Teus filhos. Que em nome do Senhor Jesus, essa palavra, Senhor, que foi ministrada essa noite, possa vir de encontro ao coração de cada um dos Teus filhos, Senhor. E venha estar dando a direção, Senhor. Que as muralhas venham cair, Senhor. Oh Deus, que os gigantes venham cair, Pai. Que o mar venha se abrir diante dos olhos dos Teus filhos. Que o sobrenatural possa estar acontecendo, Pai, em nome de Jesus. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Quando que era difícil se torna impossível. Deus começa
Aleluia. Creia. E quando nós estamos vendo, Senhor, que não há possibilidade, Senhor, o Senhor começa a agir, Senhor. Sabemos, Pai, que o Senhor sempre vai abrir uma porta, Senhor, onde não há saída, Senhor. E sempre, Pai, o impossível vai acontecer, Pai, porque o Senhor está direcionando as nossas vidas, Senhor. Por isso eu te peço, Jesus, nessa noite, Pai, vai abrindo portas, Senhor. Abrindo portas onde não há, Senhor. Vai, Deus, direcionando a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão nessa noite, Senhor. Nós vemos, Senhor, podemos enxergar que muralhas estão caindo nessa noite, Senhor. Gigantes estão sendo derrubados nessa noite, Pai. O mar está se abrindo mediante aos olhos dos teus filhos, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, por isso eu te peço, Pai, continua operando os teus milagres e maravilhas no meio do teu povo, Pai. Que em nome de Jesus nós venhamos estar firmados na tua palavra, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, tudo aquilo que foi ministrado nessa noite nós possamos aplicar, Senhor. Que em nome do Senhor Jesus nós venhamos, Pai, reconhecer, Senhor, a tua soberania sobre as nossas vidas. Reconhecer, Senhor, que diante dos problemas nós não podemos resolver nada, Senhor. E que o Senhor nos direciona, Senhor. O impossível começa a acontecer a partir do momento que nós tiramos a nossa mão, Senhor, e entregamos diante de Ti, Senhor. Mas eu sei, Senhor, que nós precisamos ter atitude, Senhor. Por isso, Pai, nessa noite, que nós venhamos ter atitude de estar Te buscando, Senhor. Atitude de estar tocando no Teu manto, Senhor. Atitude de poder estar batendo o nosso cajado para que o mar venha abrir, Senhor. Atitude, Senhor, de estar rodeando as muralhas de Jericó para que essas muralhas venham cair, Pai. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Atitude de enfrentar Golias face a face, Pai. Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Senhor, essa noite, Pai, vem fortalecendo a vida dos teus filhos, Senhor, e que nós venhamos sair daqui nessa noite convictos que o Senhor já nos deu a vitória, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amados, aplauda o Senhor. Que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Espero que através dessa palavra nós venhamos estar compreendendo, né, que muralhas se levantam, gigantes se levantam, desespero bate, mas nós precisamos reconhecer, né, que Jesus é o único que nos vai orientar, que nos vai conduzir, e que as coisas vão acontecer a partir do momento que nós nos prostramos e nos rendemos a Ele. Amém? Então que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Pode se assentar, que eu queria dar alguns recados aqui antes de nós estarmos finalizando o culto. Amados, próximo domingo agora nós teremos culto de missões, amém? Domingo às 19 horas, culto de missões aqui na igreja. Então participem, convidem as pessoas para estarem vindo, né? Culto de missões, próxima quarta. Esse sábado vai ter célula dos adolescentes, né? É célula dos adolescentes lá na casa do Luan. Se você é adolescente, se você é jovem, Luan mora aqui na Rio Amazonas mesmo, aqui. 781 aqui na Rio Amazonas. Então compareça lá na célula dos jovens e adolescentes. Amém? Glória a Deus. E eu tinha mais um recado para dar para os irmãos que eu acho que eu esqueci, né? Não tem mais recado? Eu acho que não, né? Então glória a Deus por isso. Mas tinha mais um recado sim, mas depois eu lembro, amados. Eu acho que é isso aí. Amém. Glória a Deus. Vamos orar então? Vamos nos colocar de pé. Queria agradecer a vida dos irmãos. Ah, lembrei. Em relação à oração que nós estávamos fazendo pelo aquele meu amigo, né, o Tiago. É para honra e glória do Senhor. A gente recebeu a notícia hoje, um áudio dele, que ele já está em casa. Para a honra e glória do Senhor, né? Eu vou, se eu não conseguir trazê-lo aqui, eu vou pedir para ele gravar um vídeo para a gente, para ele estar dando um testemunho aí. Eu não consegui ainda falar com ele, ele só mandou um áudio, mas eu creio que foi o Senhor que livrou o Tiago dessa situação, né? Tem um outro amigo do Tiago daqui do Perequê, né, que está nessa situação, né? Nós estamos aí, colocamos as células para estarem orando aí pela vida do Tiago também, pela vida do amigo do Tiago, né? E eu creio também que o Senhor vai estar livrando ele aí de toda essa
essa condição que ele se encontra aí, tá bom? Então eu creio que os recados são esses, que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais essa noite, Senhor, mais essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações, Senhor, e que em nome de Jesus, Senhor, nós sabemos sim que teremos dificuldades, teremos tribulações, Senhor, mas que sobretudo, Pai, nós possamos confiar em Ti, Senhor. Que sobretudo nós venhamos estar nos rendendo aos Teus pés, Senhor, porque mediante a todas as tribulações, mediante as circunstâncias, Senhor, nós nos tornamos impotentes, Senhor. Sabemos, Senhor, que existem missões que são nos dadas, Senhor, que aos olhos humanos se tornam impossíveis, Senhor. Mas para Ti, Senhor, nada é impossível, Senhor. Por isso, Pai, eu te peço, Jesus, direciona as nossas vidas, conduza-nos, Senhor, que verdadeiramente nós possamos estar, Senhor, sendo conduzidos e direcionados pela Tua presença, Pai. Porque nós sabemos, Pai, que contigo, Senhor, nós somos mais que vencedores. Contigo, Senhor, o mar vermelho se abre, Senhor, as muralhas caem, os Golias são derrotados, Pai. Nós somos curados, Pai, e somos conduzidos pela Tua presença, Senhor. Por isso eu te peço, Pai, que nessa noite o Senhor continua conduzindo-nos, Senhor, conforme a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Nos levando também para as nossas casas, Senhor, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção, Senhor. E que amanhã, Senhor, nós possamos ter mais um dia, Senhor, de vitória, Senhor, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amados, Deus abençoe grandemente sua vida. Aplauda o Senhor e fiquem na paz do Senhor.